E aí, pessoal, vamos estudar lógica? Nas duas videoaulas anteriores, né, a gente aprendeu a simbolizar várias sentenças na lógica de primeira ordem. A gente estudou também algumas questões relacionadas com a escolha do domínio do discurso, com a questão dos predicados vazios e os problemas que isso gera. Mas todas as simbolizações que a gente fez até agora, elas resultaram em sentenças com no máximo um quantificador e que envolviam apenas predicados ou propriedades, predicados que expressam propriedades. Acontece que os indivíduos do domínio, além deles terem propriedades como, sei lá, serem mortais ou serem solúveis, eles também se relacionam uns com os outros. Por exemplo, alguns indivíduos são mais velhos do que outros, alguns indivíduos são filhos de outros, alguns indivíduos são mais baixos do que outros, alguns estão à esquerda de outros. Ser mais velho que, ser filho de, ser mais baixo que, não são propriedades de indivíduos isolados, elas são relações de indivíduos. Não dá para eu pegar um indivíduo só e dizer se ele é mais velho. Eu preciso de um par de indivíduos e dizer, esse aqui é mais velho do que esse, ou é mais baixo do que esse, ou está à esquerda desse. A possibilidade de simbolizar relações, né, torna a lógica de primeira ordem extremamente rica e, ao mesmo tempo, mais complicada também. O objetivo dessa videoaula é a gente aprender a simbolizar essas sentenças mais complicadas, que envolvem relações, e que vão poder, por causa disso, ter mais do que um quantificador. Tá? Então a gente vai ver como é isso, exercitar um pouco essa habilidade de simbolizar as sentenças, ver como isso é complicado e estudar alguns limites. O que a gente vai fazer nessa aula? Então a gente vai primeiro aprender o que são predicados com muitos lugares que expressam relações. Depois a gente vai estudar, já que uma sentença pode ter mais de um quantificador, como a ordem dos quantificadores é importante. A gente vai aprender ou vai utilizar a técnica de paráfrases mistas para fazer simbolização de sentenças mais complicadas. A gente vai ver que isso ajuda bastante. E no final a gente vai falar um pouco sobre os limites da simbolização, coisas que não dá para simbolizar ou que são muito difíceis de simbolizar na lógica de primeira ordem por questão de ambiguidade, de imprecisão, e também a gente vai falar um pouquinho de expressões plurais, ok? Vamos lá então. Então, todos os predicados que a gente viu até agora, eles dizem respeito a propriedades dos objetos, as propriedades que os indivíduos do domínio podem ter. Esses predicados que a gente viu até agora, eles têm só uma lacuna, uma única lacuna para ser preenchida, que quando são preenchidas, essas lacunas geram a gente obtém uma sentença. Por causa disso, esses predicados são chamados de predicados de um lugar. Tem gente que chama de predicado unário também, né? Predicados de um lugar, porque ele só tem um espaço, uma lacuna para ser preenchida. Os predicados de um lugar, eles expressam propriedades, Então aqui, por exemplo, X ou alguém sabe a combinação do cofre. Saber a combinação do cofre é uma propriedade que alguém pode ter. Ou X ou alguém é um espião ou uma espiã. Ser um espião é uma propriedade que alguém pode ter. Ou é vegetariano, enfim. Predicados de um lugar expressam propriedades. Mas há outros predicados que, ao invés de expressarem propriedades das coisas, expressam relações entre uma ou mais coisas. Considere, por exemplo, esses aqui. Olha, uma lacuna, o verbo ama, outra lacuna. Então, alguém, X, ama Y. Alguém ama alguém.
Ou uma lacuna está à esquerda de outra lacuna. Então, alguém ou algo está à esquerda de algo. Ou uma lacuna está em dívida com outra lacuna. Alguém está em dívida com, está devendo alguém. Olha, isso não são propriedades de indivíduos isolados, mas são relações entre dois indivíduos. Em seu sentido mais usual, amar não é um verbo intransitivo, né? Quem ama, ama alguém ou algo. A expressão ama tem dois lugares a serem preenchidos. O primeiro é o lugar de quem ama e o segundo é o lugar de quem é amado. A mesma coisa ocorre com estar à esquerda de ou estar em dívida com. O primeiro lugar aqui no estar em dívida é do devedor e o segundo lugar é de quem emprestou, de quem o outro deve. Então, estes são, por isso, os predicados de dois lugares. Predicados de dois lugares simplesmente porque eles têm duas lacunas. E os predicados de dois lugares, essas expressões, os predicados de dois lugares, eles expressam relações. Relações binárias a gente chama, né? Porque são relações de duas coisas, de uma coisa com outra. Mas há predicados de mais lugares ainda, olha só. Há predicados de mais lugares ainda. Por exemplo, muitas vezes a gente usa o verbo dar. O verbo dar aqui deu, para dizer que alguém, lugar 1, deu alguma coisa, lugar 2, para uma outra pessoa, lugar 3. Então, são 3 lugares. Alguém deu algo a outra pessoa, tá? É uma relação de... um predicado de 3 lugares, é uma relação entre 3 indivíduos. Ou eu posso dizer assim, ó, alguma coisa está entre uma primeira coisa e uma segunda coisa. Então, eu tenho 3 coisas. Essa aqui está entre essas outras 2. Eu tenho predicados de 3 lugares que expressam relações ternárias. Há predicados de quantos lugares vocês quiserem, mas felizmente a gente nunca usa predicados de muitos lugares. Os predicados de 1 e 2 lugares são de longe os mais comuns. Às vezes a gente usa de 3 e às vezes até de 4. Mas daí para cima eles são muito raros e eles costumam ocorrer apenas em contextos muito específicos dos discursos da ciência, da matemática, mas em geral você não vai encontrar num texto, no jornal, assim, um predicado de muitos lugares, é muito raro. Tá? O ponto importante é que para formar uma sentença a partir de um predicado de N lugares, a gente precisa preencher cada um desses N lugares com um termo singular, diferente. Então aqui, por exemplo, a gente tem, Julieta ama Romeu. Então a gente precisa de colocar Julieta aqui e Romeu aqui para fazer uma sentença. Ou aqui, por exemplo, Boulos está à esquerda de Covas. Esquerda nem sempre é um lugar espacial. Boulos está à esquerda de Covas, a gente precisa de 2 nomes para fazer esse predicado de 2 lugares virar uma sentença. Ou, Renata deu um chocolate a Mateus, tá? A gente precisa de 3 coisas aqui. Bem, então, vocês já devem estar percebendo que em predicados com mais de um lugar, cada lacuna tem um papel diferente. No predicado amor, aqui ama, a primeira lacuna é preenchida por quem ama e a segunda lacuna é preenchida por quem é amado. A gente precisa, então, de diferenciar cada uma dessas lacunas, elas não são iguais. E a gente faz isso vinculando nas nossas chaves de simbolização variáveis diferentes para cada lacuna. Ou seja, por exemplo, aqui, quando a gente tem predicado de um lugar só, a gente diz, X, em geral a gente usa X, né? X sabe a combinação do cofre, é um espião, é um vegetariano. Mas aqui no de 2 lugares, a gente diz que X ama Y. X é o lugar de quem ama, Y é o lugar de quem é
amado. Ou X está à esquerda de Y. X é o lugar de quem está à esquerda e Y é o lugar de quem está à direita. Eu estou usando X e Y repetindo aqui porque é o mais comum, mas eu poderia usar qualquer variável. Eu poderia dizer aqui, Z está em dívida com V. Então, Z é o devedor e V é quem é devido. Tá? Enfim, a gente preenche dessa maneira. Se a gente fosse fazer uma chave de simbolização para esses predicados, ela seria mais ou menos assim, ó. A gente vai usar letra maiúscula para as relações, para os predicados de N lugares, do mesmo jeito que a gente usou para os de um lugar só. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, sabe a combinação do cofre? X sabe a combinação do cofre, a gente pode simbolizar como CX, predicado de um lugar só. Ama, X ama Y, a gente formaliza, simboliza assim, ó. A, X, Y. Em vez de ter uma letra, vai ter duas letras. A letra do primeiro lugar de quem ama, a letra do segundo lugar de quem é amado. A, X, Y, tá? Está à esquerda de, X está à esquerda de Y, tem a letra E, eu escolhi a letra E, por escolher qualquer uma, aí quem está à esquerda e quem está à direita, X e Y. Olha, X deu Y a Z, eu coloco D, aí vai ter 3 letras entre parênteses separadas por vírgulas. Quem deu o X, a coisa que foi dada, o Y, e quem recebeu o Z, tá? Então, cada letra corresponde a um espaço. A gente precisa de letras diferentes porque esses espaços têm funções diferentes, tá? X está entre Y e Z. Então, X, quem está entre Y e Z aqui, tá? A gente coloca as letras dessa maneira. Olha só. Então vamos lá, vamos exercitar um pouquinho isso, ver como é que a gente consegue simbolizar algumas sentenças aqui. Considera essas sentenças. E essas sentenças aqui e essa chave de simbolização. Então a sentença 1 é Guto ama Nico. Sentença 2 é Nico se ama. A sentença 3 é Guto ama Nico, mas não o contrário. E a sentença 4 é Guto é amado por Nico. Nosso domínio são pessoas. A gente tem 2 nomes aqui, N, escolhi N, Nico, G, Guto. E a gente tem o predicado de 2 lugares que expressa a relação amar. A, X, Y é X ama Y, tá? Então, a sentença 1 pode ser bastante imediatamente simbolizada por A, G, N. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que Guto, é o G, ama Nico. AXY é X ama Y. Simplesmente coloquei Guto no lugar de X, Nico no lugar de Y. Estou dizendo que Guto ama Nico. Ok? Sem problemas. A sentença 2 está dizendo que Nico se ama. Então, a gente faz uma paráfrase óbvia dela. Nico se ama é a mesma coisa que dizer que Nico ama Nico. Bom, se Nico ama Nico, como é que a gente formaliza isso? Coloca o predicado ama, né? E aí os nomes. Eu estou dizendo que Nico ama Nico. Então, eu simplesmente coloco a mesma letra N nos 2 lugares. Nico é o amador e é o amado. Nico se ama. Ok? Sem problemas, né? E a sentença 3, hein? A sentença 3, a gente pode fazer uma paráfrase dela. A sentença 3 está dizendo aqui, Guto ama Nico, mas não o contrário. Guto ama Nico, mas não o contrário. E então a gente pode dizer isso assim, olha, Guto ama Nico e Nico não ama Guto. A gente sabe que mais é conjunção, é e, tá? Guto ama Nico, mas não o contrário, é Guto ama Nico e Nico não ama Guto. Então, a gente já vai misturar aqui com o que a gente sabe da lógica adverbio-funcional. A gente vai fazer uma conjunção e a gente tem uma negação aqui. Então, como é que a gente simbolizaria? Dada essa paráfrase, fica mais fácil. A gente simboliza 3 assim, olha. Eu digo que Guto ama Nico, tá? Guto ama Nico e não é o caso que Nico
ama Guto. Ó, troquei. Aqui eu tenho Guto ama Nico, aqui eu tenho Nico ama Guto. É só trocar a ordem das variáveis. Isso acontece, mas isso aqui não acontece, tá? Sem problemas. E a 4? Guto é amado por Nico. Bom, a 4 está escrita na voz passiva, né? Guto é amado por Nico. Como é que a gente faz uma paráfrase dessa na voz ativa? Se Guto é amado por Nico, é porque Nico ama Guto. Pronto, com essa paráfrase aqui, a 4 fica fácil também. É simplesmente dizer assim: ANG, Nico ama Guto, tá? Então, basicamente é assim que a gente usa os predicados de N lugares. Mas agora a coisa começa a complicar. Por que a coisa começa a complicar? Porque a gente vai colocar quantificadores. E como a gente tem mais de um lugar, mais de uma variável, a gente vai ter mais de um quantificador. Considera agora essas duas sentenças. Ó. A sentença 5 está dizendo: toda pessoa ama alguma pessoa. Toda pessoa ama alguma pessoa. E a sentença 6 está dizendo: há uma pessoa que é amada por todos. Bom, como é que a gente faz? É sempre por paráfrase. Toda pessoa ama uma pessoa, a gente pode fazer uma paráfrase assim, ó. Para cada pessoa X, há alguma pessoa Y, tal que X ama Y. Toda pessoa ama alguma pessoa. Para cada pessoa, há alguém que essa pessoa ama. Para cada pessoa X, há alguma pessoa Y, tal que X ama Y. Olha, com essa paráfrase, vê se você concorda comigo que essa aqui se torna uma boa simbolização para essa sentença. Para cada pessoa X, para cada pessoa X, há alguma pessoa Y, ou seja, existe um Y, tal que X ama Y, tal que ama X, Y. O que eu estou dizendo aqui? Para cada, o nosso domínio é de pessoas, tá? Para cada pessoa X, existe uma pessoa Y, tal que X ama Y. Para cada X, há algum Y, tal que X ama Y, ou seja, toda pessoa ama alguma pessoa. Se a gente tenta fazer direto, fica meio confuso. Quando a gente faz a paráfrase, fica claro, mais claro que a simbolização, uma boa simbolização é essa daqui. Vamos fazer a sexta. Ó, a 6 está dizendo: há uma pessoa que é amada por todas. Bom, vamos fazer uma paráfrase. Há uma pessoa Y, tal que toda pessoa X ama Y. Há uma pessoa Y, tal que toda pessoa X ama Y. Ou seja, há uma pessoa amada por todas. Como é que a gente simboliza? Vamos simbolizar a paráfrase, olha. Há uma pessoa Y. Existe um Y, tal que toda pessoa X, ou seja, para todo X, X ama Y, A, X, Y. Eu escrevi aqui exatamente o que a paráfrase está dizendo e a gente percebe que essa paráfrase diz a mesma coisa do 6. Há uma pessoa que é amada por todas, ou seja, há uma pessoa Y, tal que toda pessoa X ama Y. E foi isso que eu escrevi aqui, ó. Existe um Y, tal que para todo X, há XY, X ama Y. Mas repara uma coisa interessante aqui, olha. A única diferença entre a simbolização da sentença 5 e da sentença 6 é a ordem dos quantificadores. A 5 tem o universal na frente e o existencial depois. A 6 tem o existencial na frente e o universal depois. Essa é a única diferença. Mas a gente consegue ver que as sentenças 5 e 6 dizem coisas bastante diferentes. Ou seja, a ordem dos quantificadores importa muito. Essa aqui tá. E como é que a gente... Vamos ver um exemplo mais claro de que essas sentenças dizem coisas diferentes. Considera a seguinte situação, o seguinte cenário hipotético que eu desenhei aqui. Cenário hipotético. O nosso domínio tem só 3 pessoas. Guto, Nico e Zeca. É um triângulo amoroso. Guto ama Nico,
tá? Mas não ama Zeca. Essa setinha significa ama. Guto ama Nico, mas não ama Zeca. Nico ama Zeca, mas não ama Guto. Zeca ama Guto, mas não ama Nico. Tá? Então a gente tem um triângulo amoroso e nesse cenário do triângulo amoroso a sentença 5 é verdadeira. Olha, a sentença 5 está dizendo toda pessoa ama alguma pessoa. Para todo x existe um y que x ama esse y. Olha, se a gente pegar um qualquer aqui, Nico tem uma pessoa que Nico ama, é Zeca. Se a gente pegar Zeca, tem uma pessoa que Zeca ama, é Guto. Se a gente pegar Guto, tem uma pessoa que Guto ama, é Nico. Então, a sentença 5 é verdadeira, ou seja, para todo x existe um y tal que x ama y. Essa sentença é verdadeira. Mas a sentença 6 é falsa. Por que a sentença 6 é falsa? Olha só, a sentença 6 está dizendo há uma pessoa que é amada por todos. Não é verdade que há uma pessoa que é amada por todos. Por quê? Olha só para Guto. Guto não é amado por Nico. Tá? Olha só para Nico. Nico não é amado por Zeca. E olha só para Zeca. Zeca não é amado por Guto. Não tem uma pessoa que todas as setinhas convergem para ela. Então, a sentença 6 é falsa. A sentença 6 está dizendo... Opa, deixa eu pôr em amarelo aqui. Existe um cara, existe um y, tal que para todo x, x ama y. Não, essa aqui é falsa. Tá? Essa sentença é falsa e a nossa situação... Nosso cenário hipotético ajuda a gente a perceber isso. Ou seja, então, reforçando, a ordem dos quantificadores é muito importante. Essas duas sentenças, a 5 e a 6, elas diferem apenas na ordem dos quantificadores e elas dizem coisas bastante diferentes, tá certo? Vamos agora exercitar um pouco a nossa capacidade de simbolizar as sentenças na LPO e a gente vai ver como as coisas podem ficar bastante complicadas. Sentenças aparentemente simples do português podem ser extremamente difíceis de simbolizar quando elas envolvem múltiplos quantificadores, predicados e uma relação um tanto indireta com eles. Então, considere essas sentenças aqui e essa chave de simbolização. Olha, sentença 7. Geraldo é dono de cachorro. Sentença 8. Alguém tem cachorro. Sentença 9. Todos os amigos de Geraldo têm cachorros. E sentença 10. Qualquer dono de cachorro é amigo de um dono de cachorro. Qualquer dono de cachorro é amigo de um dono de cachorro. O nosso domínio aqui do discurso, está aqui a nossa chave. Então, essas são as sentenças, essa é a nossa chave. Nosso domínio do discurso são pessoas e cachorros. É do que a gente está falando, de pessoas e cachorros. Tá? CX é o nosso predicado, X é um cachorro. AXY é X, é amigo de Y. E DXY é X, é dono de Y. Então, a gente tem um predicado de um lugar, uma propriedade, duas relações, ou seja, indicadas por predicados de dois lugares, x é amigo de y, x é dono de y, e um nome só, Geraldo. Vamos simbolizar, então, essas sentenças na lógica de primeira ordem. O nosso objetivo aqui é perceber que se a gente usar paráfrases intermediárias, em que a gente mistura português com a lógica, com a linguagem da lógica, isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. Eu vou deixar aqui embaixo essa chave de simbolização para a gente poder consultar ela nos exemplos. Então vamos lá. Vamos lá. A sentença 7 está dizendo Geraldo é dono de cachorro. A gente pode fazer uma paráfrase de 7. Existe algum cachorro X, tal que Geraldo é dono de X. Existe algum cachorro X, tal que Geraldo é dono de X. Então, como é que a gente simboliza? Olha, vamos usar a paráfrase.
Eu estou dizendo, existe, deixa eu pôr de amarelo. Eu estou dizendo, existe um x, x é um cachorro, tá? X é um cachorro e Geraldo é dono dele. Ó, eu estou dizendo aqui, ó, existe um x, aí eu abri parênteses para dizer essas duas coisas, que x é cachorro e que Geraldo é dono de x, tá? E pus uma conjunção aqui porque eu estou dizendo e. Então, existe um x que é um cachorro e Geraldo é dono dele, ó. G é o nome de Geraldo na nossa chave de simbolização aqui. Então, CX, conjunção de G, X, tá? Tranquilo a sentença 7, né? Vamos olhar a sentença 8. A sentença 8. Ó, a sentença 8 está dizendo, alguém tem cachorro. Alguém tem cachorro. Bom, a gente pode fazer uma paráfrase de 8 da seguinte maneira. Alguém é dono de cachorro. Alguém é dono de cachorro. Essa primeira paráfrase pode ser reparafraseada. Eu posso fazer uma segunda paráfrase assim, ó. Existe algum y, tal que y é dono de cachorro. Então, ó, alguém tem cachorro é a 8. Eu fiz uma primeira paráfrase, alguém é dono de cachorro. Aí fiz uma segunda paráfrase dessa daqui. Existe algum y, tal que y é dono de cachorro. Estou dizendo a mesma coisa, alguém tem cachorro. Eu só estou dizendo isso de um modo mais estranho em português, mas que está chegando mais próximo do modo como a gente vai simbolizar na lógica de primeira ordem. Ó, e essa sentença, essa segunda paráfrase aqui, a gente pode fazer mais uma paráfrase dela. Olha só o que a gente obtém. Eu peguei aqui, existe algum y, tal que y é dono de cachorro, que estava escrito tudo em português, e coloquei ela naquela notação mista, metade, uma parte em português, uma parte já simbolizada. Existe algum y, tal que blá blá blá. Então eu coloquei existe algum y, aí esse y blá 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 é y é dono de cachorro. Eu escrevi isso aqui ainda em português. Está claro que essa paráfrase aqui é dessa, que essa é dessa e que essa é da sentença 8. Mas repara aqui que esse pedaço, ó, y é dono de cachorro, é muito parecido com a sentença 7. Geraldo é dono de cachorro. A única diferença é que tem y no lugar de Geraldo. Então, se eu usar a simbolização que a gente já sabe da sentença 7, colocando y no lugar de Geraldo e inserindo essa simbolização aqui dentro desses parênteses, eu vou obter a simbolização da 8 que eu quero, tá? Então, olha só como é que a gente faz isso. Parece complicado, mas não é. Eu começo copiando igual ali, ó, a parte já simbolizada, existe um y, abre parênteses, aí eu venho para cá, y é dono de cachorro. Bom, como é que eu escrevi Geraldo é dono de cachorro? Eu escrevi assim, a única diferença é que no lugar do G do Geraldo eu vou colocar o y, tá? Então eu escrevo aqui assim, existe um y, tal que, y não, desculpa, é x, existe um x, abre parênteses, x é cachorro e agora eu coloco y e não Geraldo. Y é dono de x. Aí eu fechei o parênteses que eu abri ali, eu fechei esse e fecho aquele também, tá? A gente sempre tem que fechar todos os parênteses que a gente abriu. Então eu tinha aberto um aqui. Ó, eu abri esse, fechei esse, abri esse, fechei esse, abri esse, fechei esse. Tá certo? Essa sentença está dizendo existe um y e existe um x. X é um cachorro, y é dono de x. Ou seja, alguém tem cachorro. Tá? Quando a gente tenta ir direto dessa simbolização para cá, fica confuso. Mas quando a gente refaz os passos das paráfrases, principalmente quando a gente faz isso aqui, né? Quando a gente faz essa paráfrase mista, a sentença fica mais fácil da gente perceber que é essa a simbolização, tá? Olha só a sentença 9.
A sentença 9 está dizendo: todos os amigos de Geraldo têm cachorro. Como seria uma paráfrase dela? Olha, por exemplo, todo mundo que é amigo de Geraldo é dono de cachorro. Todo mundo que é amigo de Geraldo é dono de cachorro. E agora a gente pode usar, feita essa primeira paráfrase, a gente pode usar a nossa tática das paráfrases mistas. E se a gente fizer isso, a gente obtém essa outra paráfrase mista aqui, ó, que está dizendo o seguinte: todo mundo que é amigo de Geraldo é para todo X. Lembra da universal afirmativa? Para todo X. Se X é amigo de Geraldo, então blá blá blá. Todo mundo que é amigo de Geraldo é dono de cachorro. Então, todo mundo que é amigo de Geraldo é dono de cachorro. Para todo X, se X é amigo de Geraldo, então X é dono de cachorro. Eu estou dizendo todo mundo que é amigo de Geraldo é dono de cachorro, e isso significa todos os amigos de Geraldo têm cachorro. E olha o que aconteceu aqui. A gente de novo tem uma paráfrase mista, que eu já comecei a simbolizar, e tem uma parte dessa simbolização que ainda está em português, mas que a gente sabe simbolizar. É igual a 7. É igual a 7 que a gente fez ali. Então, a gente fazendo a simbolização, a gente obtém, eu não vou escrever, já vou copiar aqui, eu já tinha escrito antes, a gente obtém esse resultado aqui, ó, para todo X, se X é amigo de Geraldo, então existe um X que é um cachorro e que X é amigo de X. Só que aconteceu uma coisa esquisita aqui, ó. Eu fiz igualzinho, né? Eu estava dizendo aqui X é dono de cachorro, por isso eu usei essa variável. Eu coloquei existe um X, tal, que é cachorro X. Só que o que eu fiz? Olha, tem X demais aí. DXX é dono dele mesmo. Tá esquisito. Por que aconteceu esse problema? Eu produzi aqui um choque de variáveis. O que é um choque de variáveis? Repara só que o escopo desse quantificador universal é o condicional inteiro, é tudo que está dentro desses colchetes. E dentro desse escopo, eu coloquei um quantificador existencial. E usei a mesma variável x. Ó, aqui tinha x e aqui eu peguei e coloquei x também. Não pode. Erro, confusão. Porque fica tudo confuso. Quando a gente olha para cá, para CX e para DXX, qual X? Esse X é daqui ou é dali? É do existencial ou do universal? E aqui eu tenho uma coisa que é dona dela mesma, porque eu misturei aqui. Se eu vou colocar um quantificador dentro do escopo de outro, eu tenho que usar uma nova variável, uma variável diferente, senão eu gero confusão, senão eu faço um conflito de variáveis. Então, a gente usa a seguinte regra, olha, quando a gente precisa colocar um quantificador dentro do escopo de outro, como é o caso desse aqui, a gente usa uma variável nova. Então, essa aqui está errado, a gente risca. Não é assim. Eu teria que usar uma variável nova. Como é que a gente faz? Eu descarto essa simbolização e pego essa daqui, por exemplo. Ó. Então, em vez de x, eu coloquei s. Tá? Pronto, agora sim. Agora eu tenho uma simbolização adequada da sentença 9. Todos os amigos de Geraldo têm cachorro. Para todo x, se x é amigo de Geraldo, então x é dono de cachorro. X é dono de cachorro, a gente sabe que simboliza assim, porque a gente sabe que simbolizou a 7 assim. A gente tem que ir por partes, senão é muita letra, né, para a gente conseguir. Então, x é dono de cachorro, eu posso dizer existe um S, que é um cachorro, e x é dono e x é dono de S. Bom, vamos agora encarar a 10. Olha, vocês vão ver que bonita que ela é. A 10 está dizendo o seguinte: qualquer dono de cachorro é amigo de um dono de cachorro. Bom, a primeira coisa que a gente faz é uma paráfrase, já colocando algumas letras, mas ainda em português. Qualquer dono de cachorro é amigo de um dono de cachorro. Então, a gente pode fazer como uma primeira paráfrase essa aqui, ó. Para qualquer x, se x é dono de cachorro, então existe um dono de cachorro y de quem x é amigo. Qualquer dono de cachorro é amigo de um dono de cachorro. Então, para qualquer x, se ele é dono de cachorro, existe um dono de cachorro y de quem x é amigo, tá? É claro
É mais ou menos claro que essa é uma boa paráfrase da sentença 10. É sempre muito difícil ler essas coisas, né? Muitas letras, tal. É como eu falo para vocês, a linguagem da lógica de primeira ordem não é uma linguagem falada, não é oral, ela é escrita. É muito mais fácil a gente ler do que a gente falar. Bom, então o que a gente faz agora? A gente mais uma vez usa a nossa tática de paráfrases mistas. E fazendo uma paráfrase mista dessa primeira paráfrase aqui, da 10 linha, a gente obtém o seguinte, ó. A gente obtém para todo x, se x é dono de cachorro, então existe um y que é dono de cachorro e x é amigo dele. Ou seja, eu estou dizendo aqui que qualquer dono de cachorro é amigo de um dono de cachorro. Para todo x, se x é dono de cachorro, então existe um y que é dono de cachorro e x é amigo dele. Olha, eu fiz uma paráfrase intermediária, que a gente consegue ver que é uma boa paráfrase dessa. Eu fiz uma paráfrase mista, que a gente consegue ver que é uma paráfrase dessa. Agora, com essa paráfrase mista, o que eu faço? A gente usa a nossa tática. X é dono de cachorro, aparece aqui, a gente sabe por causa da sentença 7. Y é dono de cachorro, aparece aqui, a gente sabe, é do mesmo jeito. A gente só precisa tomar cuidado para não fazer um outro conflito de variáveis. E aí, simbolizando isso, né, tomando cuidado para não fazer nenhum conflito de variáveis, a gente obtém o seguinte monstrinho. Olha só, nem sei se eu vou conseguir ler isso, mas vamos lá. Para todo x, existe um z que é cachorro e x é dono de z. Se existe um z que é cachorro e x é dono de z, então existe um y, existe um v é cachorro, y é dono de v e x é amigo de y. Impossível ler, né? Só blá blá blá, vocês não conseguem direito entender o que eu estou falando. Seria praticamente impossível fazer essa simbolização se a gente não fosse passo a passo, se a gente não fosse fazendo essas paráfrases. É muita letra, é muito complicado isso, né? Eu acho então que agora, olhando para essa sentença aqui, né, para o nosso monstrinho, fica bem mais claro de entender porque que eu sempre digo para vocês que a lógica de primeira ordem é uma linguagem escrita e não oral, não é uma linguagem falada. Então eu recomendo vocês lerem o livro, fazerem os exercícios, se acostumarem a ler essas sentenças. Aliás, eu tenho uma sugestão: se você quiser impressionar alguém, tipo, sei lá, seu irmãozinho, sua mãe, o chefe, mostra essa sentença aqui para a pessoa e diz: olha só o que eu estou estudando, me diz aí se isso não é se isso não é complicado. Você só não pode cair na besteira de responder se a pessoa perguntar o que essa sentença significa, né? Você vai dizer assim: não, isso aqui quer dizer qualquer dono de cachorro é amigo de um dono de cachorro? Todos esses símbolos, toda essa complicação só para dizer isso, pega mal, né? Não, é melhor você fazer uma cara misteriosa, né? E dizer, sei lá, essa sentença é muito filosófica para eu explicar. Não diz o que ela significa, tá? Mas isso é para vocês verem como é complicado. Então, já que é complicado mesmo, eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Ó, o desafio é o seguinte: eu quero ver quem é que consegue simbolizar corretamente, com essa chave de simbolização aqui embaixo, tá? Essa sentença aqui, olha. Todo dono de cachorro é amigo dos donos de todo cachorro do qual seus cachorros são amigos. É confuso, né? Ouvindo isso. Não, depois dá uma pausa no vídeo, né? Tira da velocidade 2, que eu sei que vocês aceleram para assistir. Dá uma pausa e leia essa sentença e tentem simbolizar. A primeira pessoa que simbolizar corretamente essa sentença com a chave que eu coloquei aqui embaixo, se for aluno da minha disciplina, ganha um ponto na média. Se não for aluno da minha disciplina, ganha pelo menos os parabéns e ganha a experiência. E se você tentar e não conseguir simbolizar essa sentença, não se preocupe. Eu mesmo não tive paciência de tentar. Mas se alguém mandar para mim, eu vou verificar se está
se está certo ou não. Essa sentença é mesmo muito difícil. Eu estou deixando ela como um desafio para vocês, tá? Para vocês verem como a coisa se complica muito. É uma sentença de 2 linhas, é claro que ela é complicada, mas a simbolização dela não é nada simples. Mas a simbolização dessa sentença, do desafio, ela é difícil, mas a dificuldade dela não é problemática. A dificuldade dessa sentença é apenas complexidade. A simbolização é difícil porque a sentença é mesmo muito complexa. Ela envolve a relação de amizade entre pessoas, a relação de amizade entre cachorros, envolve a relação de posse de cachorros por pessoas e mistura tudo isso de um jeito bem indireto e cheio de passos, até a gente entender o que está sendo dito e traduzir isso, simbolizar, formalizar isso na lógica de primeira ordem demora e vai um monte de letras de quantificador, tá? Mas tem algumas sentenças bem simples em português que também são difíceis de simbolizar. E elas não são difíceis, essas outras sentenças, porque são complexas, como essa do desafio. Elas são difíceis porque elas são ou ambíguas ou imprecisas. Olha só, os quantificadores que a gente viu, né, as sentenças universais, as que são regidas pelo quantificador universal, que em geral são relacionadas com as palavras todo, cada, qualquer, elas são precisas. Precisas em que sentido? Elas são verdadeiras apenas quando todos os elementos do domínio satisfazem ou se enquadram no que elas estão dizendo. Então, por exemplo, uma sentença universal afirmativa, todo f é g, que a gente simboliza assim, para todo x, se x é f, então x é g. Olha, se houver um único elemento que é f, mas não é g, essa sentença é falsa, tem uma precisão no que está sendo dito. A mesma coisa com o quantificador existencial. Olha só, as sentenças particulares regidas pelo quantificador existencial, em que em geral usam as palavras algum, ou existe, ou há, ou pelo menos um, elas também são precisas. Elas só serão falsas se nenhum elemento do domínio satisfaz ou se enquadra no que elas estão dizendo. Então, por exemplo, uma particular afirmativa desse tipo aqui, olha, algum f é g, que a gente simboliza assim, existe um x, que é f e é g, basta haver um único elemento que seja f e g para essa sentença ser verdadeira. Tem uma precisão, eu vou lá, procuro, acho um, eu sei que a sentença é verdadeira. Se eu não achar nenhum, eu sei que a sentença é falsa. Mas olha só essa sentença aqui. Boa parte dos trabalhadores aderiu à greve. Boa parte. Quando essa sentença é verdadeira e quando ela é falsa, né? Qual é o tamanho de uma parte para ela poder ser considerada boa? Essa pergunta não tem uma resposta precisa. A única resposta possível para essa pergunta é depende. Boa parte é um quantificador impreciso. Diferentemente do que a gente acabou de ver com o existencial e o universal. E tem muitos outros quantificadores imprecisos. Olha só. Eu posso dizer assim, olha, grande parte dos trabalhadores aderiu à greve. Muitos trabalhadores aderiram à greve. Quase todos os trabalhadores aderiram à greve. Poucos trabalhadores aderiram à greve. Uma pequena parte dos trabalhadores aderiu à greve. Quase nenhum dos trabalhadores aderiu à greve. Todas essas expressões em amarelo aqui, ó, grande parte, muitos, quase todos, poucos, uma pequena parte, quase nenhum, todas essas expressões são quantificadores imprecisos. São quantificadores imprecisos. Quando exatamente cada uma dessas sentenças é verdadeira ou falsa? Não há uma resposta precisa. Mesmo assim, isso não significa que essas sentenças não dizem nada, que não tem informação nelas. Não, tem sim, tem informação. Imagina a seguinte situação, olha, a empresa tem 10 mil funcionários e apenas 187 não aderiram à greve. Então, nessa situação, me parece claro, ó, deixa eu só escrever aqui, a empresa tem 10 mil funcionários, 10 mil, e apenas 187 não aderiram à greve. Nessa situação, me parece
bastante claro que é verdade dizer que grande parte dos trabalhadores aderiu à greve, que muitos trabalhadores aderiram à greve e mesmo que quase todos os trabalhadores aderiram à greve, elas são claramente verdadeiras. E por outro lado, as afirmações poucos trabalhadores aderiram à greve, ou uma pequena parte aderiu, ou quase nenhum aderiu, são claramente falsas. Mas olha só, a situação não é simples não, porque a gente trataria esses mesmos números, 10.187, de um modo muito diferente se o assunto fosse outro. Imagina, por exemplo, uma cidade de 10 mil habitantes, tá? Que teve 187 mortes por Covid. Ninguém diria que foram poucas mortes ou quase nenhuma morte. 187 em 10 mil é uma mortalidade altíssima. É como se no Brasil tivesse morrido mais de 3 milhões e 500 mil pessoas de Covid. 187 são poucos fura-greve numa empresa de 10 mil trabalhadores, mas 187 são muitas mortes numa cidade de 10 mil habitantes. A lógica de primeira ordem ela não consegue lidar direito com esses quantificadores justamente por isso. Eles são imprecisos, eles dependem do assunto. Não há uma definição geral, precisa, do que é muito, do que é pouco, do que é quase todos. Depende do assunto do qual a gente está falando. Esses quantificadores estão além do limite da lógica de primeira ordem. É possível estudar eles logicamente, mas eles vão envolver muito mais complicação do que aquilo que a gente aceita e usa na lógica de primeira ordem. Vamos ver um último caso de ambiguidade antes da gente terminar essa aula. Olha só, considere essa sentença aqui, ó. As baleias são mamíferos. As baleias são mamíferos. Essa sentença não tem nenhuma daquelas palavras que a gente viu que denotam quantificação. Não tem aqui a palavra todo, a palavra existe, a palavra a palavra cada, qualquer, algum, nenhum. Não tem nenhuma palavra dessas. Mas mesmo assim, a gente não precisa pensar muito para perceber que essa sentença é uma universal afirmativa, tá? Ela está dizendo que todas as baleias são mamíferos. Quando eu falo as baleias são mamíferos, eu estou falando todas as baleias são mamíferos. Então, com essa chave de simbolização que eu vou deixar aqui embaixo, ó, a gente pode simbolizar a sentença 12 assim, ó. Para todo x, ela é uma universal afirmativa. Se x é uma baleia, então x é mamífero. Tá? Todas as baleias são mamíferos. Mas olha agora essa outra sentença, essa que eu já coloquei aqui embaixo, ó, 13. Ó. As baleias vivem no mar. Ela tem exatamente a mesma estrutura da 12. As baleias são mamíferos, as baleias vivem no mar. E ela também parece ser uma universal afirmativa. E segundo a nossa chave de simbolização, então, se a gente fosse simbolizar ela, a gente poderia, por exemplo, dizer assim, para todo x, se x é uma baleia, então x vive no mar. Acontece que essa sentença simbolizada dessa maneira é falsa. Por que ela é falsa? Porque a gente sabe que tem algumas baleias que não vivem no mar. Elas são cativas, elas vivem tristes em tanques e aquários, trabalhando duro para divertir turistas, fazendo truques e acrobacias bobos. Não, a gente sabe disso, infelizmente isso acontece. Mas mesmo quando a gente lembra que existem baleias cativas que não vivem no mar, parece que seria uma violação daquele nosso princípio da caridade metodológica, lembra? Considerar a sentença 12 falsa. Afinal, as baleias vivem no mar, em geral, né? E como é que a gente resolve isso, então? Bom, em geral, a gente resolve problemas desse tipo com uma adequação do domínio do discurso ou com uma adequação dos predicados que a gente está usando. Quando a gente olha para a sentença 13, as baleias vivem no mar, e mesmo sabendo que há umas poucas baleias que não vivem no mar, a gente assume ela como verdadeira, o que a gente está fazendo, né? A gente
está assumindo que a gente está falando genericamente das baleias e não dos casos excepcionais das baleias cativas. A gente está excluindo casos excepcionais e falando sobre as baleias de um modo genérico. Então, nesse caso, né, um predicado mais adequado para usar na simbolização de 13 parece ser esse aqui, ó, o B1. B1 de X significa que X é uma baleia não cativa. Então, se a gente mudando o predicado, incluindo ele na nossa chave de simbolização e mudando a nossa sentença para dizer das baleias não cativas, pronto, agora essa sentença não é mais falsa, eu estou salvando ela do caso excepcional e triste das baleias cativas, tá? Mas as coisas podem se complicar ainda mais. Olha só essa última sentença que eu já coloquei aqui para vocês. Ó. Os alunos de lógica brigaram com o professor Daniel. Não sei porquê. Os alunos de lógica brigaram com o professor Daniel. Essa sentença também tem a mesma estrutura das duas sentenças acima, das sentenças das baleias. Mas, diferentemente delas, ela não parece ser uma universal afirmativa. Por que não? Olha só. Vamos supor que a turma de lógica tem 40 alunos e que tem um vídeo que mostra 6 alunos da turma discutindo comigo. Olha, numa turma de 40 alunos tem lá um vídeo, 6 alunos da turma discutindo comigo. Para mim, esse vídeo parece que atesta a verdade da afirmação 14. Os alunos de lógica brigaram com o professor Daniel, brigaram comigo. Mas esse vídeo claramente não atesta a verdade de uma afirmação que dissesse que todos os alunos de lógica brigaram comigo. Ou seja, a sentença 14 não soa para a gente como uma universal afirmativa, tanto quanto a 12 e a 13 soam. Apesar disso, ela tem a mesma estrutura das anteriores. Tá? Então, a gente tem sentenças com a mesma estrutura, algumas soam e são mesmo universais afirmativos, uma de modo não problemático, uma de um modo que a gente consegue solucionar e uma que não é uma universal afirmativa. Olha, o problema que está acontecendo aqui é que nessas 3 sentenças, o sujeito das sentenças está no plural, as baleias, os alunos. E a lógica de primeira ordem não lida bem com expressões no plural. Por que não? Porque as expressões no plural são ambíguas. E essa sentença da briga aqui, ela exemplifica bem essa ambiguidade que acontece no plural. Dizer que os alunos brigaram não é a mesma coisa que dizer que alguns alunos brigaram, nem que todos brigaram. Quando a gente diz os alunos brigaram, a gente está dizendo uma coisa diferente, de cada aluno brigou, ou de alguns alunos brigaram, ou de todos brigaram. E não adianta a gente perguntar o que exatamente significa a expressão plural, os alunos, na sentença, os alunos brigaram com o professor. Não adianta perguntar isso, porque não tem um significado exato. Tá? O significado é mesmo ambíguo. Né? A expressão os alunos não é igual à expressão todos os alunos, não é igual à expressão cada aluno e nem é igual à expressão mais de um aluno ou alguns alunos. É diferente. E por que ela é diferente? Olha só, porque a própria ação de brigar, quando ela tem um sujeito no plural, ela é diferente da ação de brigar quando o sujeito está no singular. Quer ver um exemplo? Suponha que os alunos tivessem se organizado e tivessem votado e elegido uma comissão para confrontar o professor, tá? Para me confrontar. Nesse caso, mesmo quem não estava no vídeo, quem estava quieto, sentado na sua carteira, faz parte da pluralidade dos alunos que brigou com o professor, porque é uma briga coletiva, né? Não é do mesmo jeito para todo mundo. Enfim, a ideia aqui é a seguinte, é que a LPO não consegue, a lógica de primeira ordem não consegue lidar com a ambiguidade das expressões plurais do mesmo modo que a gente lida com elas nas línguas naturais. Essa é uma outra limitação da lógica de primeira ordem. Existem propostas de sistemas plurais, com lógicas diferentes ou com acréscimos via teoria dos conjuntos, via matematização, enfim, mas tudo isso está além da lógica de primeira ordem.
certo? Pronto, falei demais de novo, mas como sempre, não deixem de fazer os exercícios indicados abaixo aqui do capítulo 16. Vocês viram que a simbolização na lógica de primeira ordem, ela pode ficar muito complicada e não tem como vocês pegarem o jeito sem praticar, tá certo? E se quiserem, pensem no desafio, mas não precisa. Valeu!